A diferença mais radical entre a veneração ortodoxa e a veneração romanista encontra-se exatamente na teologia, porque para a Igreja Ortodoxa, a veneração dos santos, a veneração de dulia em relação aos santos e de hiperdulia em relação à Mãe de Deus, elas são sempre lidas à luz da comunhão dos santos, que se dá na Santa Eucaristia. A Eucaristia é o ponto de encontro entre os céus e a terra e, portanto, é em Cristo, no Cristo celebrado, cuja presença real une os céus e a terra, é nessa Eucaristia que nós desenvolvemos a comunhão dos santos no sentido de comunhão com os santos. Tanto os santos nos escolhem, como nós escolhemos os santos, e inicia-se assim uma relação de amizade verdadeira. Ora, essa dimensão da filantropia divina, a amizade verdadeira, daqueles que já participam da natureza divina em toda a plenitude, e nós que estamos participando ou iniciando essa participação, essa relação de amizade vai sendo aprofundada de ambos os lados. Por isso, a veneração ortodoxa não descamba para sincretismos, por exemplo, porque nós conhecemos os nossos amigos e sabemos exatamente quando não são os nossos amigos, aqueles com os quais estamos lidando. E no sincretismo há a ligação entre os seres humanos e os demônios. E isso é facilmente percebido por aqueles que, no contexto da veneração ortodoxa aos santos e à Mãe de Deus, vão desenvolvendo toda uma amizade. Não procuram os santos como que para adquirir graças, como conseguir graças, como se fala muito aqui no Nordeste. A relação não é de barganha e também não é uma relação jurídica, onde o santo, nós nos aproveitamos do mérito dos santos para adquirirmos aquilo de que necessitamos diante de Deus. Mas, como numa relação de amizade, os nossos méritos e os méritos dos santos vão trocando afinidades, no sentido de que uma amizade verdadeira, baseada na virtude ou nas virtudes de um dado santo e nas virtudes que, como cristão, nós vamos adquirindo, essa amizade vai fluindo e vai nos capacitando a imitar as virtudes daquele santo, as virtudes que admiramos naquele santo, e assim a nossa amizade vai se aprofundando, porque ela não está baseada em interesses, mas está baseada na virtude, ou na vida virtuosa, nas virtudes que o santo possui e que nos fascinam. E eles também, por sua vez, ficam fascinados à medida de nossa aquisição das virtudes, que é um dos pontos essenciais da fé ortodoxa. Então, a veneração tem, na verdade, uma outra perspectiva. Não uma perspectiva mercantilista, mas a perspectiva de aprofundamento do mistério eucarístico.
onde os céus e a terra se encontram, se unem, e assim os santos a caminho, que somos nós, e os santos já aperfeiçoados se encontram. E é curioso também que nós sempre rezaremos, não é? Na igreja pelos santos, porque o aperfeiçoamento deles é contínuo e eles carecem também das nossas orações. Isso é uma perspectiva que escapa ao romanismo, ao catolicismo romano. Nós não nos relacionamos com os santos numa relação de total dependência, como se nós dependêssemos totalmente deles apenas. Nós dependemos deles, mas eles também dependem de nós. Há uma interação entre os santos que, já aperfeiçoados, crescem mais e mais em perfeição diante de Deus. E nós que ainda não aperfeiçoados, caminhando para a perfeição, precisamos, inclusive mais do que eles, da santificação, do aperfeiçoamento. Eu prefiro chamar santificação porque aperfeiçoamento passa a ideia, inclusive romanista, ocidental, de aperfeiçoamento moral. Então, eles nos ajudam em nossa santificação. Como no contexto da teologia ortodoxa, santificação e salvação são realidades homogêneas e até sinônimas, então eles nos ajudam em nossa salvação. E nós, nessa amizade com eles, estamos de algum modo ajudando na salvação, santificação deles, no sentido de que eles aprofundam ainda mais, eles crescem ainda mais, eles desenvolvem ainda mais a salvação de que já partilham, mas para a qual eles são mais e mais seduzidos, inclusive por admirarem a nossa luta aqui embaixo, para usar uma expressão mais chula ou espaço-temporal, eles olham e percebem, não é, a nossa luta, não é, a nossa batalha, a nossa militância, não no sentido político, obviamente, mas a nossa militância espiritual. E eles crescem muito conosco, não é? Assim há uma mutualidade, uma reciprocidade. E assim a comunhão dos santos, na perspectiva ortodoxa, se reveste de um horizonte simplesmente inebriante e se reveste de sentidos e significados que não são ou nem sempre são contemplados pelo catolicismo romano, principalmente na devoção ou nas devoções que eles têm proliferado aqui em nossa realidade brasileira, onde tudo cheira muito a sincretismo, a mercantilismo, a uma série de outros ismos aí. E isso, inclusive, me fascinou. Essa diferença, inclusive, me fascinou quando eu fui tomando consciência da diferença que existia entre a veneração ortodoxa dos santos e a veneração romanista. Acciones dinos salitos,